Olá, tudo bem, quarto ano? Aqui é a Prof. Rafa. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu tô com muita saudade de vocês todos. Espero que logo estejamos juntos novamente aqui na escola para termos nossas aulas normalmente. Enquanto isso, fiquem em casa, se cuidem, lavem bem suas mãos, aproveitem esse tempo para ficar com a família de vocês e não deixem de estudar. Pensando nisso, a gente vai ter uma aula hoje bem interessante para que a gente possa dar continuidade à nossa disciplina de arte, mesmo aí de casa. Então é importante que vocês prestem atenção, assistam esse vídeo com calma, imaginem que vocês estão aqui na sala comigo. E vamos lá, pessoal. Muito bem. Para a gente começar essa aula de hoje, eu vou pedir para que vocês façam uma viagenzinha no tempo, voltem lá para o nosso último dia de aula aqui na escola e recapitulem um pouquinho do que a gente estava vendo. Muito bem, eu vou ajudar vocês. Lá nas nossas últimas aulas, nós estávamos aprendendo um pouco sobre as técnicas de gravura, sobre a arte da reprodutividade. Ou seja, as possibilidades que nós temos dentro da arte de reproduzir a mesma imagem várias vezes. Lembra que nós aprendemos um pouquinho sobre as técnicas da gravura, a xilogravura, a gravura feita em madeira, a litogravura, gravura feita em pedra, a gravura em metal, feita numa matriz de metal, a serigrafia, feita numa matriz que é uma tela, e nós produzimos uma isogravura, que foi uma matriz que nós fizemos em um isopor. Lembram? Nós fizemos várias cópias daquele desenho que vocês produziram. E entendemos então como funciona essa técnica de reprodução na gravura. Muito bem, pessoal. Além disso, nós criamos também uma matriz em alto relevo, aquela que nós fizemos um desenho, colamos o barbante e vimos a diferença estética entre essas duas impressões. Na gravura em que nós fizemos com o isopor, tudo aquilo que a gente desenhou ficou branco e o restante ficou com uma cor única, e na gravura e na matriz que nós fizemos em alto relevo, a impressão foi inversa. Aquele desenho que nós detalhamos ficou evidente em uma cor e o restante todo do papel ficou branco. Então, nós conseguimos perceber a diferença estética entre essas técnicas, certo? Muito bem, pessoal. A partir daí, a gente vai dar um salto na história e vamos falar um pouquinho sobre a gravura, mas agora de uma maneira diferente, pensando um pouquinho sobre a pop art. Que nome interessante, né? Pessoal, o que seria a pop art? A pop art é um movimento artístico que nasce e lá em meados da década de 60 torna-se mais popular, vamos dizer assim, mais conhecido. E um artista muito importante para esse movimento foi Andy Warhol. Andy Warhol foi um artista americano que a princípio trabalhava com ilustrações. Então ele fazia ilustrações para revistas, para propagandas, trabalhou em agências publicitárias, criando propagandas, posters para produtos, etc. Mas ele era um artista muito intenso. E aí, Andy Warhol pensou assim: eu não quero limitar
trabalho artístico a propagandas publicitárias. Eu quero que os meus trabalhos estejam nas galerias de arte. Eu quero que as pessoas enxerguem o meu desenho, a minha pintura, como uma obra de arte. E para isso, ele teve uma brilhante ideia. Naquele momento da história, estavam acontecendo muitas coisas com o mundo. Havia uma revolução industrial. Era um momento em que as indústrias estavam nascendo e os produtos estavam sendo produzidos em maior escala, em mais quantidade. Muitas propagandas estavam nascendo, muitos produtos estavam se tornando conhecidos. E aí Andy Warhol, um grande artista, teve uma brilhante ideia. Ele pensou assim: eu vou trazer todos esses elementos populares que todo mundo conhece para o meu trabalho e eu vou transformá-los em grandes obras de arte. Mas como que ele fez isso? Ele era muito apaixonado pela técnica da serigrafia, que é aquela técnica que nós aprendemos na aula, que a prof demonstrou para vocês, na qual uma tela serigráfica é utilizada, o artista coloca em cima do seu suporte, que pode ser um papel, ou um tecido, ou uma tela, coloca a tinta, passa um rodo. Quando ele tira aquela tela, aquela imagem que estava gravada nessa tela, ela fica impressa nesse suporte. E dessa forma é possível fazer quantas impressões você desejar. Muito bem. Andy Warhol, tendo conhecimento dessa técnica, a utilizou para criar as suas obras. E aí, o que ele fez? Ele pensou nos grandes ícones daquela época, artistas, produtos que eram muito utilizados, e se apropriou dessas imagens, desses produtos, para criar pinturas, em sua grande parte, muito coloridas. Ele utilizava as tintas puras, vibrantes. Quer dizer que quando a prof. Rafa fala em tintas puras, ele utilizava-se muito das cores primárias, que nós sabemos bem quais são: amarelo, azul, vermelho, ou então amarelo, azul e magenta. Muito bem. Se a gente pesquisar lá na internet o trabalho do Andy Warhol, a gente vai ver que ele se apropriou da imagem do Mickey Mouse, que é um desenho animado conhecido por todo mundo. Então, o que ele fazia? Além de trabalhar com aquela imagem, dando a ela uma nova cor e um novo significado, ele trabalhava muito com repetições. Então, muitas das suas telas, ele utiliza esse recurso da repetição, assim como nessa obra que a gente tem lá na página 12 da nossa apostila, onde ele mostra a Marilyn Monroe, que foi uma grande atriz, muito conhecida na época, muito polêmica também, e ele usava do recurso fotográfico. Então ele pegava a foto dessa artista e ele imprimiu 4 vezes de cores diferentes. Percebam que o fundo sempre difere da cor da pele. E a cor da pele, ou a cor do fundo, nesse caso, ela não tinha necessariamente uma regra. Não era necessário para o Andy Warhol que as coisas tivessem a mesma estética real que elas têm. Ou seja, a cor da pele teria que ser realmente a cor da pele, aquela pele com cor de pêssego. Não, aqui a gente vê a Marilyn laranjada, a gente vê ela verde, porque ele criava experiências com a cor em cima daquela imagem. Além da Marilyn, ele também utilizou-se da Mona Lisa, que um dos grandes quadros, uma das grandes pinturas da história da arte,
desenvolvida pelo Leonardo da Vinci lá no período clássico. Aí o Andy Warhol pega essa referência, traz para a atualidade lá na época dele e transforma essa Merlin, ressignifica, dá um novo significado para a imagem dessa obra, fazendo com ela esse mesmo sistema de repetição e de cor, certo? Muito bem. Aí, lá na década de 50, década de 60, quando tudo isso estava acontecendo, além do Andy Warhol, a gente também precisa falar sobre um artista chamado Roy Lichtenstein. Vocês precisam conhecer esses artistas para entender um pouquinho do que era esse movimento pop. Roy Lichtenstein, inspirado também em Andy Warhol e também nos ícones da época, desenvolveu um trabalho que essencialmente utilizava a linguagem dos quadrinhos, dos HQs, dos cartoons. Então ele trazia aquela linguagem com as onomatopeias, os balõezinhos e personagens para suas telas, para suas pinturas, utilizando-se também da técnica de repetição. Então, muitas composições desses artistas, muitas pinturas desses artistas são feitas não por uma pintura chapada, que é quando a gente pinta totalmente a superfície. Eles utilizam muito as texturas visuais também. Então, por exemplo, ao invés de ele pintar uma superfície lá, um quadrado, um retângulo, todo com tinta chapada, que a gente chama, ele utiliza lá vários pontinhos. Ele preenche todo esse quadrado com pontinhos de uma cor específica. E aí, quando a gente se aproxima, quando a gente se afasta, a gente acaba vendo uma pintura chapada. E aí, quando a gente se aproxima, a gente acaba vendo uma textura visual. Isso é uma característica do trabalho do Roy Lichtenstein e também uma característica que era utilizada pelo Andy Warhol. No entanto, pessoal, hoje eu quero que vocês pesquisem aí as obras da pop art. E quando vocês estiverem vendo essa pesquisa, fazendo essa pesquisa, vocês vão perceber que além de pessoas, imagens, de figuras humanas, esses artistas também se apropriavam de produtos que eram muito utilizados e conhecidos na época, como por exemplo a Coca-Cola. Então, Andy Warhol lá tem uma de suas pinturas e nela ele faz uma reprodução da garrafinha de Coca-Cola. Todo mundo aí conhece a Coca-Cola, né? Então, mas professora, como que um desenho de uma Coca-Cola vai virar obra de arte? Sim, a partir do momento que eu pego essa Coca-Cola, que eu me aproprio da imagem dessa Coca-Cola, que eu dou um novo significado para essa garrafa, certo? Que eu aplico ela numa composição, que eu coloco um fundo, que eu dou uma cor diferente para ela, ou então que eu trabalho com uma técnica de repetição dessa imagem. Eu estou dando uma nova leitura para essa Coca-Cola. Essa Coca-Cola deixa de ser só uma garrafa de refrigerante e ela passa a ser um tema, uma temática, uma representação que eu uso na minha pintura. E aí eu transformo aquele objeto numa obra de arte. Então, pessoal, tendo em vista tudo que a gente aprendeu hoje sobre a pop art, eu tenho um desafio para vocês, que é o seguinte. Lembrando que na pop art, os artistas utilizavam objetos do dia a dia para fazer as suas obras, compor as suas obras. Eu quero que vocês,
assim que terminar esse vídeo, vão lá na cozinha de vocês, deem uma olhada lá na cozinha e selecionem um produto, aquele produto que todo mundo conhece e que todo mundo tem lá na sua cozinha. Vocês podem escolher. Vocês vão pegar esse produto e vocês vão criar para mim uma composição pop. Como que vocês vão fazer isso, Prof. Rafa? Vocês têm diversas possibilidades, pessoal. Eu vou dar algumas aqui para vocês. Primeira delas, vocês vão lá escolher um produto, vocês vão fazer um desenho desse produto lá numa folha, vocês vão pensar num fundo, vocês vão pensar em, de repente, trabalhar com a técnica de repetição, é uma possibilidade também. Vocês podem, quem tiver impressora em casa e puder fotografar esse produto e fazer cópias dele e colar numa folha para criar uma composição, pode. Ai, prof, eu não tenho impressora, não tem problema. Então a gente vai trabalhar com um desenho mesmo, e aí vocês vão, através do desenho, fazer essa atividade, certo? Pega um produto, seleciona ele lá na cozinha da casa de vocês, vai fazer um desenho, vai trabalhar com cores vibrantes. Quem tiver papel colorido pode usar papel colorido, quem não tiver papel colorido pode usar tinta, pode usar lápis de cor, o material que for mais acessível aí para vocês. E aí vocês vão criar um desenho utilizando a imagem desse produto, certo? Se alguém tiver alguma dúvida, pode tirar a dúvida com a prof lá no nosso WhatsApp da nossa turma. Terminou a atividade, vai fotografar para a prof, vai mandar para a prof pelo e-mail da prof ou pelo WhatsApp. E aí, pessoal, por hoje é isso. Fica então esse desafio, essa atividade para vocês. Deem uma pesquisada lá na Pop Art. Mandem a atividade para a prof. Um grande beijo e até a próxima aula.